uma argamassa que ajudou, a gente tem que reconhecer, né? Mesmo que tenha uns que colocaram um tijolo e tiraram 10, mas eu estou reconhecendo aqueles que colocaram pelo menos um tijolo, que fizeram, que amaram, mesmo quem deixou de amar, mas que amaram. Eu estou aqui para reconhecer pela vida deles. E eu não tenho mágoa de ninguém, pelo contrário, eu oro todos os dias para que eles voltem ao primeiro amor. Sabe, eu amo todos, independentemente de qualquer coisa. Independentemente de qualquer coisa. E eu oro, quero orar aqui no final desse culto por todos, todas as pessoas, desde o primeiro até os que estão conosco hoje. Claro que a gente quer estar celebrando quem está. Nós estamos celebrando quem ficou. Mas nós também vamos orar por todos que já passaram, para que eles também se reencontrem seu caminho, reencontrem seu ministério. Se for aqui ou se for em outro lugar, não importa. Porque se existe um só céu, nós vamos todos para lá. E lá não vai ter paredes de divisórias. Lá é um só céu. Lá não vai ter aqui a igreja tal, aqui a igreja tal. Não, lá é tudo junto e misturado. Porque só existe um só Deus, um só Senhor. E a gente tem que amar a todos, independente de alguma divergência, não é, que tenha acontecido. Eu amo a todos. Deus sabe do meu coração que eu não tenho nada contra ninguém, mesmo aqueles que me fizeram mal, me prejudicaram. Eu amo a todos. Se apareceu, eu dou capaz de dar um cheiro e um beijo bem grande, porque meu coração sempre foi assim, sempre será. Não tenho mágoa de ninguém. Amo a todos, em nome de Jesus. Amém? Então nós somos gratos a Deus por tudo que acontece, porque as coisas ruins que acontecem com a gente tem que ser grato. A Bíblia diz: em tudo dai graças. E a gente tem que dar graça até pelas coisas ruins, até pelas dificuldades, pelas pessoas que nos trouxeram algum dano, porque Deus usou essas pessoas também para nos ensinar. Então nós temos que ser gratos pela vida de cada pessoa. Amém? Vamos à palavra de Deus? Vamos? Pegue na sua mão aí, por gentileza, a sua Bíblia Sagrada. Vamos ouvir uma mensagem essa noite. Mais uma vez eu quero conhecer quem está pela primeira vez. Levante a sua mão para a gente conhecer. Se chegou mais alguém depois? Chegou? Sejam bem-vindos mais uma vez. Todo mundo já recebeu a lembrancinha? Já? Tem uma lembrancinha para vocês, tá? E no final nós preparamos ali um bolinho com refrigerante, um bolo gostoso com refrigerante para vocês. Pra gente, todo aniversário tem que ter um bolinho, né? Então a gente preparou ali um bolinho para você não ir para casa com fome, tá bom? Em nome de Jesus. Mas enquanto não chega a hora do bolo, chega a hora do alimento espiritual, da palavra, do pão. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. E esse é o pão. Livro de Neemias. Neemias é um livro que a gente não costuma ler muito, mas ele está na Bíblia, sim, no Antigo Testamento. Ele está aí, você vai procurar, você vai achar bem fácil. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, você acha Neemias. Logo depois de Esdras, são os profetas menores, né? Que a Bíblia chama de profetas menores porque eles têm livros menores. Peço que você coloque o seu celular no silencioso para não atrapalhar, para a gente poder ouvir a palavra de hoje. Terceiro dia de conferência. Todos já sabem do tema da conferência. Edificados para um novo tempo. Nós ouvimos sábado uma palavra que falava sobre os fundamentos que permanecem. Ontem também nós ouvimos uma palavra justamente sobre edificados para um novo tempo. Um tempo de amadurecimento, um tempo de realinhamento. E hoje nós vamos seguir um pouco à frente. Hoje o meu tema é a igreja que se levanta para um novo tempo. A igreja que se levanta para um novo tempo, para vivermos um novo tempo. Aleluia. Curve sua cabeça, vamos orar. Espírito Santo, Espírito de Deus, agora em nome de Jesus, eu peço que o Senhor
nos agracie agora com a tua presença, nos ensinando agora a tua palavra. Senhor, nós vimos ali, desde o início, nós nos propomos a pregar o evangelho puro, sem mistura. Temos aprendido a cada dia, Senhor. E nós queremos, de novo, a fonte, direto da fonte, a palavra mais pura, como a água mineral que sai da terra, para saciar a sede da tua palavra que nós temos nessa noite. Peço que o Senhor fale conosco, através dessa mensagem, em nome de Jesus. Leia comigo, se você está sem Bíblia, pega carona com o vizinho. Eu estou no capítulo 2 de Neemias. Eu não disse o capítulo, né, gente? Desculpa. Capítulo 2. Eu vou ler o versículo 11 até o 20, tá? Do 11 ao 20. Aqui Neemias está animando o povo a reedificar as muralhas, os muros de Jerusalém. Vamos lá, versículo 11. Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias. Me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo. Quem está falando é Neemias. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite, saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. De tamanhos escombros, né, que estavam os muros. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Estava total destruída a cidade. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem os demais que iriam fazer a obra. Então eu disse, grava essa passagem aí. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo Anonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução, mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Eu fico imaginando Neemias caminhando na cidade, depois de ter viajado 3 dias, caminhando em Jerusalém, na sua terra natal. Ele não morava mais lá, ele tinha sido expulso da sua terra, ele tinha perdido a sua identidade, a sua pátria, o seu local de morada. E ele volta para aquele local com a permissão da sua autoridade, do rei. E ele chega na cidade, encontra a cidade totalmente destruída, em ruínas. Ele encontra a cidade caída, os muros caídos, as portas queimadas, casas em ruínas. E o pior de tudo, ele encontra um povo desanimado. Repita comigo: desanimado. Além da estrutura estar no chão, o povo estava desanimado. A pior coisa que tem, gente, é o desânimo. Você já parou para pensar como uma das piores coisas que tem é o desânimo? Quando o desânimo toma de conta da nossa vida,
a gente para de sonhar, a gente para de querer conquistar, a gente para de viver. Não deixe o desânimo tomar de conta de você. E esse desânimo vem, sabe, muitas das vezes ele vem, ele entra por certas portas que nós deixamos abertas. E ele entra e de repente ele nos pega como uma gripe. Você sabe como é uma gripe, né? Você está bonzinho, aí no outro dia você amanhece mole, não é assim? De repente você estava bonzinho, no outro dia o nariz começa a escorrer. E você, meu Deus, eu estou com o corpo dolorido. O desânimo, ele vem do mesmo jeito. A gente tem que ter muito cuidado com o desânimo, porque o desânimo quer pegar muita gente e tem pegado muita gente. O desânimo é o primeiro estágio da derrota de uma pessoa, é o desânimo. Você vê um time de futebol, quando ele leva uma surra, você pode ver que lá, puxa o filme, puxa a ficha deles, eles vão ter um pouco de desânimo. Uma pessoa pode ser forte, pode estar preparada, pode estar treinada, pode ter algum suporte, pode ter qualquer coisa. Se ela estiver desanimada, nada disso serve. Muito cuidado, porque o desânimo é uma das principais armas de Satanás. Satanás conhece você. E ele sabe que você não cai mais em certas coisas. Ele sabe que você não cai mais com um copo de cerveja gelada que antigamente você caía, porque Jesus já te libertou disso. Ele sabe que você não cai mais com prostituição, com roubo, com coisas erradas que você fazia no passado, porque Cristo já te transformou disso. Amém? Ele sabe que ele não te derruba mais com essas coisas bestas. Mas ele usa uma arma que muita gente não vigia contra essa arma. Olha, Deus está falando com muita gente aqui nessa noite. Você vigia a cerveja gelada. Você vigia, às vezes, uma confusão, uma briga. Você vigia, às vezes, uma proposta indecente, um pecado, uma prostituição, um roubo. Você vigia tanta coisa, mas você esquece de vigiar a porta do desânimo. E Satanás vem e te dá justamente a rasteira no lugar onde você menos esperava, que é o desânimo. Aquele povo estava desanimado. Cuidado para você não ficar desanimado, porque uma pessoa desanimada, ela não vai a lugar nenhum. Os projetos se desintegram, vão ao chão, quando você está desanimado. Porém, quando você está animado, tudo que está em ruína, você olha para as ruínas e você não enxerga mais ruína, porque o teu ânimo te leva a enxergar o futuro, não mais o passado. Foi o que aconteceu com Neemias. Neemias vem, ele chega de volta na cidade dele. Quando ele chega, a cidade estava toda no chão, principalmente os muros. Naquele tempo, gente, as cidades eram cercadas por muros, muralhas. Quem não já ouviu falar das muralhas de Jericó? Né? Toda cidade tinha uma muralha. Jerusalém também tinha muralhas, como até hoje a gente vê as muralhas antigas da cidade de Jerusalém, né? A antiga cidade de Jerusalém ainda estão lá. E a muralha representava a proteção da cidade. A muralha representava a fortaleza da cidade. A muralha fazia parte da identidade da cidade. E quando ele chega, estava tudo no chão. Só que ao contrário dos moradores, dos seus conterrâneos, dos seus amigos, dos seus familiares, que estavam desanimados, Neemias não estava desanimado. Neemias estava cheio de ânimo, porque o Espírito de Deus estava com ele. E quando ele chega, todo mundo com a mão na cabeça, chorando, se lastimando, murmurando. As pessoas já tinham entregado os pontos. Todo mundo já tinha dito assim, não tem mais jeito não. Nós vamos ser escravos, nós vamos viver na miséria. Está tudo destruído, nós perdemos nossa identidade. Nós perdemos nossa proteção, nós estamos ferrados.
Neemias chega, cheio do Espírito de Deus, e Neemias olha para aquelas muralhas, e ele diz assim: não, Deus me revelou, Deus falou comigo, Deus me encheu de um ânimo novo, que nós vamos reconstruir essa cidade, que nós vamos levantar esses muros, que nós vamos levantar, e nós vamos sair da vergonha, nós vamos reverter a situação. Quantas vezes nós temos que passar por essas coisas? Quantos sonhos teus foram destruídos? E você teve que olhar para essas ruínas desses sonhos, e você teve que pedir força a Deus e dizer: meu Deus, eu vou ter força para reconstruir esse negócio aqui. Eu não vou me entregar, eu vou reconstruir, eu vou renovar as minhas esperanças, eu vou renovar os meus sonhos, os meus planos. Deus vai me encher de força para eu reconstruir tudo de novo. Isso não é feio. Vez ou outra, nós vamos passar por esse tipo de situação. Nós vamos ter que aprender a levantar muralhas derrubadas. Nós vamos ter que lidar com ruínas. Eu não estou falando só ruínas de paredes, de tijolo. Eu estou falando, às vezes, de ruínas emocionais. Às vezes, as ruínas emocionais da nossa vida são muitas. Às vezes você fica triste porque rompeu com alguém que você amava. Às vezes você fica triste porque está em conflito com alguém que você tanto ama, com um familiar, porque está enfrentando uma situação financeira, às vezes uma situação de saúde, às vezes na vida profissional, no trabalho. Quantas ruínas nós encontramos no caminho, e essas ruínas querem nos destruir. E nós temos que aprender a olhar para elas, buscar força em Deus e dizer: eu vou reconstruir. E Neemias se encontra nessa situação. Hoje, nestes 15 anos, eu trago justamente essa mensagem. Deus quer que nós tenhamos essa mesma visão de Neemias. Não para olhar para o passado, não para olhar para aquilo que ficou, porque ruínas falam de passado. Um outro mal que a gente precisa mudar é parar de olhar para as ruínas do passado. Isso faz mal para a gente. Sabe, a pessoa que fica se lembrando das ruínas do passado. Ah, mas porque ela falou. Ah, mas porque aquela pessoa me disse. Ah, mas porque aquela pessoa me falou uma coisa que me machucou, que me isso, que aquilo, que não sei o quê. Ai, mas porque quando eu morava naquela casa. Ai, porque quando eu vivia naquela empresa. Ai, porque quando eu trabalhava naquele lugar. Ai, porque quando eu era casado com fulano. Ai, porque quando eu estudava em tal escola. Ah, porque não sei o quê, não sei o quê. Ela vai buscar lá no passado, nas ruínas do passado, e fica mastigando aquela amargura, e fica trazendo de volta aquelas tristezas. Nós temos que parar de fazer isso. Isso não é bom para nós. Se você é aquela pessoa que parece que aprendeu a ter prazer em ver ruínas, deixa eu te dizer, vira essa chave da tua mente. Deixa de olhar para ruínas, deixa de ter prazer em ruínas. Parece que ela é aquela pessoa vitimista, parece que ela gosta de ficar lamentando Tem um ditado que diz que a gente não pode chorar o leite. Não pode chorar o quê? De onde é que vem esse ditado? Do interior. Falou certo. Mas tu lembra quando a gente era pequeno? Que antigamente as pessoas não tinham leite pasteurizado, não tinha leite, né? Era o leite da vaca. A senhora falou muito bem, vinha do interior, tirava o leite da vaca, vinha aquele leite, né? Só que não era leite pasteurizado, para poder se livrar das bactérias, tinha que fazer o quê? Ferver o leite. E aí a mãe da gente fazia uma prova muito grande com a gente. O primeiro vestibular que a gente fez na vida foi o vestibular do leite. A mãe mandava a gente ficar olhando para a panela fervendo, a ponto de derramar o leite, e a gente tinha que ficar ali, olhando para aquela panela. E tinha um demônio naquela panela, que quando você virava o rosto, a panela subia e derramava e levava um cocorote da mãe. E a mãe chegava e disse: seu
traste. O nome mais bonito que a mãe chamava era traste, né? Seu traste, como é que tu não presta atenção, miséria? E dava-lhe um cascudo, né? Mas, mãe, na hora que eu me virei, mãe. Eu fiquei um tempão olhando na hora que eu me virei, mãe. E parece que o bicho tinha vida própria. Não é? Daí vem o ditado, não adianta ficar chorando leite derramado, já derramou. Para quê? Ficar chorando ruínas, muralhas, coisas que passaram. Ei, vamos levantar os muros, vamos levantar as muralhas, vamos olhar para as coisas que Deus ainda vai fazer. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. A palavra diz que Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que faz tudo novo, Ele é o Deus que restaura tudo novo. Então chega de olhar para muralhas. Nós estamos recebendo uma palavra falando sobre o tempo novo. A igreja do tempo novo. Quando eu falo igreja, gente, eu não estou falando CNPJ, placa. A igreja que eu estou falando somos nós, eu e você. Somos chamados para um tempo novo. Um tempo de uma nova visão. Repita comigo, tempo de uma nova visão. A igreja do tempo novo precisa ter uma nova visão. Oh, beleza, está do jeito que eu quero. Vou dar aqui meu momento, como é o nome? Meu momento coach, né? Não é Priscila que Souza, né? Meu momento Miguelzinho. Vamos lá. O que é que você vê aqui? Um copo o quê? Não, tem coisa dentro, mas ele está meio vazio ou meio cheio? Tem gente que enxerga que ele está o quê? Meio vazio. Tudo vai depender da forma como você vê as coisas. Tem coisas que você vai ver que está meio vazia. E tem coisas que você vai enxergar, se você mudar a visão, ela vai estar meio cheia. Perto, não, já vai encher. Dependendo da sua visão, você vai olhar para certas coisas e você vai ver, não está secando. Tem coisas que você vai olhar, está secando. Dependendo da sua visão, você vai dizer, está enchendo. Se nós queremos chegar a um tempo novo, nós precisamos mudar a nossa visão, a forma de ver as coisas. Amém? Sabe, você vai chegar amanhã no seu trabalho, eu vou fazer isso em nome de Jesus, já estou aqui olhando, eu vou chegar amanhã olhar para os meus boletos, para as minhas faturas, e eu vou olhar assim e vou dizer, eita, eu não vou dizer mais assim, eita como é muita, não, eu vou dizer, eita, tem bem pouquinho, está se acabando. Amém? Depende como você vê as coisas. Eu vou olhar para o carnê do carnê da prestação, eu não vou mais olhar, eita, como falta muito. Não, eu vou dizer, falta bem pouquinho, só 48, glória a Deus. Está terminando. Porque quem quer chegar num tempo novo, precisa ver as coisas de uma forma diferente. Amém? Mas tem problema, pastor, é porque o senhor não está na minha vida. Tu quer trocar? Quer trocar? Se quiser, a gente troca. Troco por uma semana. Troco não, porque é arriscado você nem aparecer mais aqui na igreja. Tudo depende da forma como você olha as coisas. Mude sua visão. Se você quer um tempo novo, muda a forma de ver as coisas. Olha para as coisas que estão no chão e diz assim, Deus vai me ajudar a levantar, eu vou reerguer. E a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Se caiu alguma muralha na tua vida, levanta, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia. Para de olhar para as coisas que não deram certo. Olha para as coisas que vão dar certo a partir de agora. Tenha visão. Ah, pastor, mas é porque eu coloquei uma venda de din-din e não deu certo. Eu estou triste, nunca mais eu vou vender nada na minha vida, porque eu botei o din-din para vender e não deu certo.
Meu amado, deixa eu te contar uma experiência própria. A primeira coisa que eu vendi na minha vida foi picolé. Lembra daqueles carrinhos? Lembra? Eu queria ganhar um dinheirinho e meu pai me levou lá na sorveteria, cheio de carrinho. Tá aí, pega um carrinho e dá para esse menino aí. Eu saí com o carrinho, morto e feliz. Todo dia era sol. No dia que eu peguei o carrinho, choveu. Eu andei a manhã todinha, eu voltei meio-dia, vermelho do sol, suado, feito um jumento. De 100 picolé que eu levei, eu só vendi um e chupei um. Os picolé voltaram tudo mole. Lá vai eu voltando para a sorveteria com o carro cheio de picolé, porque eu só vendi um e chupei outro. E morrendo de pena, não ganhei nada. Às vezes acontece isso na nossa vida. Mas eu vou desistir por causa disso? Eu não vou, porque o meu Senhor não desiste de mim. Amém? Não deu certo o din-din, aí eu fui vender outra coisa. Daqui a pouco eu estava com um monte de vassoura nas costas. Olha a vassoura, olha a vassoura. Eu lembro como hoje eu subindo aqui, não sei como é o nome daquela rua larga aqui da Grande Portugal. Como é que tem a feira ali? Como é aquela rua? Luminosa, é? Londrina? Subi na rua Londrina, cheio de vassoura. Olha a vassoura, olha o rodo, olha o pá, a vassoura. Mas estava lá. Hoje eu não preciso mais sair na rua, porque hoje já tem pessoas que trabalham para mim. Mas continuo lutando. Não deu certo o picolé, não é por isso que eu vou morrer por causa disso. Porque eu não vou olhar para as coisas que não deu certo. Eu vou olhar para as coisas que Deus vai fazer dar certo na minha vida. Porque eu tenho que ter visão. Visão, muda a visão. Não deu certo o din-din, vai vender picolé. Não deu certo o picolé, vai vender bolo de pote. Não deu certo o bolo de pote, daqui a pouco tu está com a tua padaria montada. Amém? Enquanto tu ficar olhando para as ruínas, querido, tem outras pessoas que estão olhando para as coisas grandes e elas vão passar na tua frente e tu vai ficar chorando ruínas. Muda a tua visão. Tira o desânimo da tua vida. Se anima para coisas novas que Deus vai fazer. Amém? Neemias não enxergou apenas ruínas. Neemias enxergou possibilidades. Esse é o segredo. Enxergue possibilidades ao invés de enxergar ruínas. Tem gente que só enxerga a ruína. Eu passei num ponto. Eu ia passando um ponto, está lá o ponto. O ponto olhou para mim, eu olhei para ele, aí tinha uma placa nele, tinha assim, aluga-se, olhou para mim, eu olhei para ele, eu pisquei o olho. Só que ninguém queria, tudo parado. Eu enxerguei ali uma possibilidade. Eu fui lá, aluguei o ponto, sem nada. Deus abençoou, honrou e deu tudo certo. Porque a gente não tem que enxergar ruínas, a gente tem que enxergar possibilidades. Amém? Eu estou te dando alguns testemunhos que eu tenho passado. A visão que Deus tem dado para nós é essa. Não olhe para as ruínas. Deus tem sempre um vinho novo para nos dar. E o vinho novo de Deus sempre é o melhor. Lembra daquele casamento lá em Caná da Galileia? Que o vinho acabou no meio da festa e todo mundo começou a desanimar. E agora o casamento dura 7 anos. Com 3 dias de festa o vinho acabou. E agora todo mundo vai voltar para casa desanimado. Aí a mãe de Jesus foi lá. Jesus, eu sei que o teu ministério não chegou ainda na hora, mas dá um jeitinho aí, Jesus. Dá um jeitinho aí, Jesus. Jesus disse, mulher, não é agora não, mulher. Mas Jesus foi lá e viu que a negada estava desanimando. Jesus disse assim, tá bom, eu vou dar um jeitinho. Enche essas talhas aqui de água. Pode encher tudinho até a tampa. Jesus disse, agora pronto, encheu. Pode servir para todo mundo. Quando serviu, que todo mundo começou a tomar, a água tinha se transformado no melhor vinho que eles já tinham bebido na vida deles. Porque Jesus não enxergava ruínas, Jesus enxergava possibilidades. Não interessava para ele se era água, o que era. Interessava que ele cria no poder do seu Pai. E que o poder estava com ele. O mesmo Deus que fez aquele milagre acontecer também está comigo, está com você. Você pode sim ser usado por Deus para transformar, para viver milagres de água transformada em vinho, em nome de Jesus. Amém. Segunda coisa que eu preciso entender é que
A igreja que quer ter um novo tempo precisa ser unificada, precisa ser edificada na unidade. Ei, deixa de ser egoísta, ninguém faz nada sozinho. Aquelas pessoas que Deus enviar para te ajudar. Amém? Olha, Deus já usou tantas pessoas para me ajudar. Eu lembro que num comércio que a gente montou, Deus enviou um casal, do nada. Meu Deus, eu perdido, sem saber o que é que eu fazia. Aí Deus enviava uma pessoa, Deus enviava outra, Deus enviou um casal, tão assim, parecia um casal de anjo. De repente esse casal apareceu na minha frente, na nossa vida, e começou a guiar a gente, a dizer, olha, aqui você compra aqui você faz isso aqui, por aqui eu vou te ajudar, eu vou te levar em tal lugar, e começou a ajudar a gente. Meu Deus, eu olhei assim, meu Pai do céu, olha só de onde é que vem essas pessoas, que eu nunca tinha nem visto, e Deus colocou para me ajudar. Aí um dia eu conversando com eles, depois de muito tempo, conversando com eles, né, eu disse que era da igreja de Jesus. Aí perguntei, qual é a religião de vocês? Eles disseram, espírita, nós somos espírita. Aí eu, não interessa. Deus usa quem Ele quer. Já pensou se eu fosse orgulhoso? Não, quero não, ajuda ninguém não. Eu faço sozinho, deixa que eu resolvo sozinho meus problemas. Deixa eu ser besta, rapaz. Ninguém vive sozinho. O único problema, a única situação que a gente vai enfrentar sozinho é 7 palmos debaixo da terra, que ninguém vai querer ir contigo. Lá tu vai ficar sozinho, ninguém vai querer ir contigo não. Lá onde fica depositado todos os orgulhos, fica lá 7 palmos debaixo da terra. Todos os orgulhos estão ali juntos. É o único lugar onde a gente vai ficar sozinho e ninguém vai querer nos ajudar, é ali dentro. Você está entendendo, amém? Aqui na terra não, aqui a gente vai precisar de ser humilde. Não é para ser besta não. Não é para fazer associação com gente que vai te enganar. Não estou falando disso. Eu estou falando que Deus vai enviar certas pessoas que você precisa aprender a ouvir a voz de Deus e a direção de Deus. Agora você tem que ter inteligência para não ser bobo e não cair na conversa de gente enviada por Satanás. É diferente o enviado por Satanás e o enviado por Deus. É aí onde entra a sua vida com Deus. É aí onde você tem que estar orando, vida né, de oração, para você ter discernimento em saber quando é enviado por Deus e quando é enviado por Satanás. Porque aqui no texto você viu que quando Neemias disse que ia reerguer o muro, aí apareceram 3 camaradas que se levantaram contra eles. Foi ou não foi? Aqui ó, no versículo 19. Porém, quando Sambalate, Tobias e Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram. Ei, presta atenção que toda vez que tu for reerguer alguma coisa na tua vida, vai aparecer o Sambalate, o Tobias e o Gesem. Vai aparecer toda vez que tu for construir alguma coisa na tua vida, que tu for restaurar alguma coisa que foi perdida, vai aparecer esses demônios que vão se levantar para jogar água fria nos teus planos. Como a gente dizia, para jogar cal na tua obra. Cuidado. Não desanima por causa deles. Não deixa de ouvir a voz de Deus, porque Sambalate e Tobias e Gesem vão se levantar para querer atrapalhar a tua fé. Mas a visão de Neemias era uma visão de restaurar a obra. Por isso você vê que ele chama o povo. Ele chama o povo, ele diz, vamos restaurar a obra. Neemias, ele entende que ele sozinho não ia conseguir restaurar os muros. Por isso ele anima as pessoas e chama as pessoas para restaurar o muro junto com ele. Nós precisamos ser animadores de pessoas. Ao longo da sua vida, você vai encontrar pessoas desanimadas. Você, ao invés de se desanimar junto com ela, você tem que chegar para ela e dizer, não, se levanta, eu vou te ajudar. Deus é contigo, o mesmo Deus que está comigo também quer estar com você. Nós temos que aprender a ser animadores de pessoas, porque ao longo da caminhada a gente vai encontrar muita gente desanimada. E quando você encontrar pessoas desanimadas, você não pode receber o desânimo dela. Pelo contrário, você tem que animar ela, você tem que passar o ânimo de Deus que está em você para a vida daquela pessoa. Amém? E a igreja, o trabalho da igreja é esse, é animar pessoas. Nós somos pessoas que temos que viver animados.
e animar pessoas aonde a gente vai. Passar ânimo. Ânimo, ser animado quer dizer o quê? Não é ser uma alegria que uma hora está uma coisa, outra hora está outra, não. Animado é uma forma de renovar as suas expectativas todos os dias. Assim como a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã nós temos que renovar também as nossas expectativas, porque Deus é conosco. Terceira coisa que nós precisamos ter para viver um tempo novo, chama-se ousadia. Você pode repetir comigo? Ousadia. Neemias enfrentou zombadores, ameaças, inimigos, tentaram paralisar a obra de Neemias. Toda obra que a gente vai fazer, vai vir gente para tentar paralisar. Só que não são pessoas, são espíritos malignos que vão usar certas pessoas. Você não tem que ter raiva de ninguém, você tem que ter raiva do Satanás que está usando aquela pessoa. Não tenha raiva de ninguém. Tenha raiva do capeta que está usando aquela pessoa. Sem perceber, as pessoas às vezes são usadas pelo diabo. E a gente não tem que ter raiva de ninguém. Olhe por aquela pessoa, tem a raiva do diabo que está usando ela. Jesus chegou para Pedro e disse: ei Pedro, arreda de Satanás. Pedro não, ele não falou isso. Pedro chega para Jesus, joga uma em Jesus, e Jesus olha para ele e disse assim: arreda Satanás. Jesus não falou com Pedro, Jesus falou com Satanás que estava usando ele. Fica ligado, porque muitas vezes chega alguém para você para lançar uma palavra de derrota na sua vida. Mas ele está sendo usado, ou ela está sendo usada pelo mal. Não precisa você fazer como Jesus. Ai, Satanás, ai, nojento. Não, você não precisa chamar ninguém de Satanás. Mas em espírito de fé, você repreende aquela força do mal que está usando aquela pessoa. Amém? E você entende isso, sim ou não? Você entende? Às vezes alguém vem se admirando das coisas que tu tem. Sabe? Sabe aquele olho grande, inveja? A pessoa chega: oh, mulher, mas mulher, olha mulher. Você não precisa olhar para a pessoa e vai dizer: sai, Satanás. Você não precisa fazer vergonha a ninguém. Mas você está ali repreendendo. Está queimado em nome de Jesus. Eu não aceito essa palavra, esse olho grande aí. Está repreendido agora em nome de Jesus. Com você mesmo você está repreendendo. Você está repreendendo o mal que está naquela pessoa, não é a pessoa. Sem perceber, ela está sendo usada. Você ama aquela pessoa, mas você taca fogo no capeta que está nela. Sem deixar de amar ela. Amém? Amém, sim ou não? Então, nós precisamos viver em ousadia. Neemias, ele aprendeu a viver em ousadia. Ele teve que ser ousado. Olha o que ele diz no versículo 20. Depois que o Sambalate, o Tobias e o Gesem foram falar, olha o que ele falou. O que ele disse aí? Leia para mim, por favor. Isso é uma palavra de um homem ousado. Enquanto os outros vieram e disseram: não, não vai dar certo não, não, quem foi que disse? Vocês já pediram autorização do governador? Não, isso aí não dá certo não. Neemias abre a boca e diz assim: olha, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. E ele ainda disse mais: nós, os seus servos, vamos nos preparar e vamos começar a reconstrução. Olha que camarada ousado. Ei, tem um pouquinho mais de ousadia? Amém? Ei, pega o botão da ousadia e ó, faz assim na alavanca, ó, sobe uns 3 degraus. Esse novo tempo nós temos que aprender a ser mais ousados. No Senhor, não é na emoção. É na fé, na direção de Deus. Nós precisamos ser mais ousados. Amém, glória a Deus. Nós precisamos, porque Deus sempre tem o melhor para dar para a gente. Eu lembro o tempo que a gente foi comprar, a gente comprou uma casa lá no Passaré, a gente foi... Aí a gente foi na casa, olhamos o condomínio, lindo, 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 perfeito. Vamos dar só uma olhada, né? Não custa nada olhar, já estamos aqui mesmo. Vamos lá só olhar, olhamos. Oh, muito bonito. Mas tá bom, mas isso não é para nós não, não é para nós não. Nós somos pobres. Mora lá na Barra do Ceará, na Vila Velha.
vamos procurar um todo rachado, vamos procurar um bem baratinho. Aí fomos lá, no bem baratinho, chegou lá os rebocos caindo, os ferros aparecendo. Ah, esse aqui, a gente pode, não, então não vamos nesse aqui. Metemos documento, tudo dava errado, nada. Teve um momento que Deus falou com a gente e disse assim: como é que é? Tu quer fazer por ti ou tu quer fazer por mim? Eu quero dar é aquilo que vocês não podem, eu vou dar. Depois de meses depois, estava a gente lá, assinando o contrato justamente daquele que a gente não poderia nem comprar, que a gente achava que era impossível. Compramos para pagar não sei quantos anos, pagamos na metade do tempo, já saímos, já vendemos, já compramos outra casa. Meu irmão, se você não tiver ousadia, você sempre vai ficar no mesmo lugar, você nunca vai sair dali. Como é que está a tua ousadia de fé? Deus responde segundo a sua ousadia. Amém? Deus responde segundo a sua ousadia. Se a sua ousadia, não, a minha ousadia é para andar nessa bicicleta aqui. Quando eu dou uma pedalada, a corrente cai. Eu fico todo sujo de graxa, com os dedos tudo machucado, passando a maior vergonha. Aí Deus vai dizer, então amém. Continua com a tua bicicleta caindo na corrente. Mas eu não tenho condição. Aí Deus está falando, eu não estou falando de sua condição. Eu estou falando do meu poder que se manifesta na vida daquele que tem ousadia. Quem entende isso? Quem recebe essa palavra? Mas tem que ter ousadia. Às vezes você vê assim, pastor contando as coisas. Ei, não vem me pedir dinheiro emprestado não, que eu não tenho dinheiro emprestado não. Eu não sou banco não. Porque às vezes o pastor dá o testemunho, ixi, esse pastor é rico, viu? É rico mesmo. Nem dizer minha avó, sou rico das graças de Deus. Amém? Eu não tenho dinheiro para emprestar não, viu? Sou rico da ousadia do Senhor. Amém? Agora você tem que ter ousadia. Porque às vezes você vê uma pessoa contando um testemunho, mas você não sabe o que aquela pessoa pagou de preço para poder chegar naquela bênção. Porque nós só sabemos olhar para as bênçãos dos outros, nós não sabemos olhar para as atitudes de ousadia que elas tiveram que tomar para poder chegar naquele lugar. E muitas vezes você quer conquistar as coisas que as pessoas conquistaram, mas você não quer pagar o preço da ousadia que aquela pessoa pagou para poder chegar naquele lugar. E fica olhando e tendo inveja das bênçãos dos outros, e você nunca quer pagar o preço da sua ousadia. Você quer que Deus chegue para você como um garçom de bandeja e entregue tudo de bandeja na tua mão. Não funciona desse jeito o reino de Deus. O reino de Deus, a Bíblia diz que ele é tomado por esforço. Esforço não é força do braço, esforço é expressão de fé. Deus chega para Abraão e diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te mostrar uma terra grande e tu vai ser pai de multidões. Abraão larga tudo e sai. Atitude de fé. Ousadia. Muitas vezes a ousadia dá um frio na barriga. Ah, mas eu estou com frio na barriga, será se vai dar certo? Não interessa onde é que o frio está dando, interessa que eu vou viver a minha ousadia de fé e acabou. Só quem vai viver isso recebe aí nessa noite, em nome de Jesus. Às vezes você não vê o que está por detrás da bênção de uma pessoa. Às vezes o que está por detrás da bênção de uma pessoa é uma prova de fé. Um dízimo que ela, às vezes, não podia devolver, não porque eu tenho que pagar minhas contas, mas ela olha para as contas e olha para o dízimo, olha para as contas e olha para o dízimo, e diz assim, não, eu não vou para o inferno, então eu vou pagar minhas contas, deixa o dízimo, depois eu dou. Mês que vem eu dou, aí mês que vem ela está mais aperreada do que aquele mês, é ou não é assim? É. Mês que vem ela está mais aperreada, ela olha assim, vixe, eu estou devendo, é o dobro. Então, Jesus, fica para depois. Essa pessoa não está vivendo em ousadia. Ela está vivendo por aquilo que ela vê. Porque ousadia é viver por aquilo que você não está enxergando, mas você crê que vai se tornar realidade. Quando você faz voto com Deus, quando você faz oferta com Deus, quando você chega, sabe, dizimar e ofertar, é um ato de fé e ousadia.
E eu não estou pedindo dinheiro para mim não, porque eu trabalho, não preciso de dízimo, de oferta de ninguém. Uma coisa que a gente pode se orgulhar de 15 anos é que a gente trabalha. Nós trabalhamos, sol a pino, sabe o que é isso aqui? Todo queimado do sol. Trabalho. Eu não fico até meio-dia de perna para cima para comer de dízimo e oferta de ninguém, não. A gente vai trabalhar. Vamos para a luta. Eu estou falando isso para você aprender a usar a sua fé. Não espere que as bênçãos cheguem de mão beijada, não, meu irmão. Entre no mundo espiritual, mova o mundo espiritual, faça prova com Deus. A Bíblia diz, fazei prova de mim, faça prova com Deus, faça voto com Deus. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você. Os irmãos mandaram ontem para a gente, está lá, tudo lá, felizes. Porque tem pessoas nessa igreja que tem coragem de chegar e dizer, pastor, está aqui, ó, minha oferta, meu dízimo. E nos ajuda a proporcionar bênçãos para a vida daquelas pessoas que não têm o que comer. Quem almoçou hoje aqui? Quem almoçou? Quem comeu arroz? Alguém comeu arroz? Alguém comeu feijão? Feijãozinho hoje? Hoje eu comi, sabe o quê? Feijão tropeiro. Vocês gostam? Já comeu? Quase eu não consigo comer. Porque quando eu estava comendo, eu me lembrei dos irmãos lá. Mas depois eu comi porque eu percebi que eles estavam lá comendo arroz. Eles estão em festa, comendo arroz. Mostrei até para o Sérgio. Comendo arroz. O Sérgio olhou. E a mistura, pastor? A mistura é o feijão. Feliz da vida com um panelão desse tamanho de arroz. E a mistura é o feijão. O feijãozinho de mistura. Mistura gostosa. Graças a Deus por isso, porque tem pessoas que ofertaram, que deram condição para ele estar comendo um feijão de mistura. Você acha que Deus não abençoa a nossa vida por causa disso? Você acha que Deus não nos protege por causa disso? Você acha que Deus não deixa faltar nada na nossa mesa por causa disso? Meu irmão, Deus quer fazer muito mais do que isso. Amém? E por último, antes da gente orar e comer o bolo, a igreja do tempo novo, ela é edificada quando ela vive em santidade e dependência de Deus. O novo tempo exige santidade. Neemias não apenas construiu muros, mas também restaurou o altar de adoração a Deus. Se você quiser ver, você lê Neemias capítulo 8. Todo mundo acha que Neemias só restaurou os muros. Todo mundo acha que Neemias só restaurou as muralhas que estavam caídas. Não, Neemias restaurou o altar de adoração que tinha sido derrubado. Não basta só... Ei, presta atenção aqui, ó, agora é interessante. Tem esse lado aqui, que muita gente acha que é só trabalhar, fazer curso, trabalhar. Não adianta você só querer trabalhar, se você não restaurar o altar de Deus dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Se você não consagrar o teu trabalho ao Senhor, se você não consagrar as tuas finanças ao Senhor, se você não consagrar a tua despensa, a tua geladeira, o teu fogão, se você não consagrar as tuas rendas ao Senhor, não vai adiantar você trabalhar feito um animal de carga. Porque a questão não é só trabalhar, a questão não é só levantar as muralhas derrubadas, a questão é você restaurar o altar de Deus, porque o problema de Neemias não era só as muralhas derrubadas, o problema de Neemias era o altar de Deus que tinha sido destruído e não estava mais sendo adorado a Deus naquele tempo. Neemias foi muito macho, chegou lá e disse assim, agora nós vamos restaurar o altar do Senhor. Porque além dessa cidade ter proteção, essa cidade vai ter um lugar de adoração. Porque o salmista diz, de que adianta o sentinela vigiar a casa, se Deus não proteger a família que está ali. Então não adianta você trabalhar. Eu vejo gente que trabalha feito um condenado, trabalha, mas você olha assim, cadê a vida dessa pessoa? Tu não conhece não gente assim? Sim ou não? Eu conheço, pedreiro, marceneiro, dono de metalúrgica, pessoal da área de saúde. Trabalha, rapaz. Mas você olha para a vida da pessoa, cadê a vida da pessoa? Não é correspondente ao tanto que ela trabalha. Alguma coisa está errada. Ela trabalha, até ganha, mas a Bíblia diz que na vida daquela pessoa está um saquitel furado. Sabe o que é um saquitel furado? Naquele tempo o dinheiro eles guardavam numa bolsinha chamada saquitel.
E o profeta vai dizer que o saquitel deles estava furado, ou seja, tudo que entrava, saía. Tem gente assim ou não tem? Tudo que entra, sai. Mais do que o que entra. Quando ela bate a conta, está no vermelho. Por quê? O problema não é só trabalho. O problema é que ela não tem consagração. O trabalho dela não é abençoado, não é consagrado, porque ela coloca o trabalho em primeiro lugar e a adoração a Deus em último. Que adianta você sair 4 horas da manhã para trabalhar se o teu altar não está restaurado, se você não tem vida com Deus, você vai trabalhar só na misericórdia. Então não esqueça, antes de restaurar muralhas, restaure o altar da adoração. Tire seu tempo com Deus. Vá para o seu quarto secreto. Tenha a sua Bíblia sagrada. Tenha o tempo de você ler sua Bíblia. Venha para os seus cultos aqui. De terça-feira nós temos um culto aqui maravilhoso, que a gente ora, busca o Espírito Santo, aprende a palavra. Inclusive terça-feira agora vai começar um estudo poderoso, novo. Vá para a sua célula. Nós temos célula aqui que funciona quarta e quinta-feira. Cadê os anfitriões aqui que recebem célula na sua casa? Balança a mão assim. Olha aí, ó, vários anfitriões, e vai ter mais. Procure um desses anfitriões, vá lá, seja igreja de Jesus. Venha sexta-feira para cá, às 8 da noite, 7h30, mas vai ser 8 da noite, daqui a pouco vai voltar para as 8. O momento que nós temos aqui de oração, de dobrar os joelhos, que é o dia da intercessão, sexta-feira. Amém? Vai se chamar agora dia da intercessão. Sexta-feira é o dia da intercessão. Sexta-feira é o dia da intercessão. É o dia de oração, é o dia de joelho dobrado. E nós vamos estar orando de joelho dobrado toda sexta-feira aqui em nome de Jesus. Sexta-feira nessa igreja será o dia da intercessão. Aí no domingo nós estamos aqui. Pronto. Aí você pode trabalhar à vontade, mas restaure o altar do Senhor, que Deus vai ser contigo. Neemias disse, levantemos e edifiquemos. Eu quero convidar você para fazer isso. Se levantar para a gente edificar. Edificar um novo tempo. Edificar um novo tempo. Em visão, uma nova visão. Em primeiro lugar, nós temos que edificar o quê? Uma nova visão. Você vai sair daqui olhando, não mais o copo meio vazio, você vai olhar o copo meio cheio. Você não vai olhar mais o copo secando, você vai olhar o copo enchendo. Porque a sua visão é diferente.